Saudamos ao amado irmão, ao amigo e, em especial, aos irmãos da Congregação Batista do Henrique Leite, que nos acompanham nesse momento. E nós estamos, então, alegres, felizes e agradecidos a Deus por podermos continuarmos, não juntos no coletivo, mas interagindo da mensagem do Senhor, dessa mensagem especial para as nossas vidas, através da internet. Vamos orar nesse instante? Então, lhe convido para orar comigo, conversar com o Senhor e pedir a Ele a sua direção para este momento de reflexão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia e por este momento, ó Pai, quando podemos, mais uma vez, Senhor, elevar o nosso pensamento em oração a Ti, te suplicando a Tua direção, ó Deus, para a meditação da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para tirar aqui do texto sagrado as maravilhosas lições para a nossa vida. Ó Deus, abençoa o irmão que está nos acompanhando, os irmãos que nos acompanham e também os amigos que também estejam meditando conosco, e que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, quero chamar a sua atenção para a vida de Noé e as lições que Noé traz através da sua vida, do que ele realizou amando de Deus, e como podemos tirar lições desse acontecimento tão importante para as nossas vidas. Eu quero então iniciar convidando você para lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 13. Então, a palavra de Deus diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, aqui Deus anuncia um julgamento, um juízo sobre a terra através de um dilúvio. O motivo desse castigo divino foi porque a maldade humana havia chegado a um limite insuportável diante de Deus. Havia injustiças, violência,
imoralidade, e isso estava, vamos dizer assim, no nível extremo. E Deus, então, resolveu pôr um fim a todo esse tipo de desobediência. Antes de efetivar esse juízo, Deus, então, viu em Noé. O texto mais adiante nós lemos que Noé, ele era um homem realmente íntegro, um homem temente a Deus, e Deus então resolveu avisar a ele do seu plano, do seu propósito. E isso Deus faz sempre que Ele vai julgar, que Ele quer estabelecer algo de julgamento. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes avisar a seus servos. Foi assim também quando Deus resolveu pôr fim à cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz ali que a imoralidade naquelas duas cidades chegaram a níveis alarmantes, chegaram a afrontar a Deus. E Deus então avisa a Abraão que iria destruir a cidade, aquelas duas cidades. Como, de fato, depois de ter enviado seus anjos para avisarem a Abraão, os anjos seguiram até Sodoma e Gomorra, onde avisaram a Ló e praticamente o forçaram a sair da cidade. E depois disso, Deus então fez chover fogo e enxofre dos céus e consumiu aquelas duas cidades. Ora, Jesus Cristo também, quando no seu ministério, ele pronunciou também e avisou aos seus discípulos e avisou a aqueles que estavam realmente ouvindo os seus ensinamentos, de que, olhando para o templo de Jerusalém, e os discípulos perguntaram para Jesus qual seria o sinal de sua volta, e mostraram para ele o templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo foi construído em cima do Monte Sião, e todo de mármore branco. Então você olhando aquele templo, é como se estivesse nevando em cima da montanha, algo de uma beleza extraordinária. E Jesus, então, contemplando aquela beleza, junto com os seus discípulos, Jesus disse: não estão vendo ali? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, ele anuncia, ele diz e ele avisa aos seus discípulos: quando vocês virem Jerusalém cercada, vocês fujam, porque é chegado o seu fim. Então, o juízo sobre Jerusalém, Deus proclamou e avisou através de Jesus. Conforme a Bíblia, Deus não faz nada sem antes avisar a seus servos. Ora, a palavra de Deus já nos avisou, já está avisado, de que a terra sofrerá novamente o juízo de Deus. Haverá um novo dilúvio, não um dilúvio de água, mas agora um dilúvio de fogo, conforme nós lemos em segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, do 3 em diante. Nós lemos assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo:
onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então Pedro aqui está relembrando o primeiro juízo de ordem mundial, ou seja, o dilúvio foi um dilúvio universal, e Pedro está então relembrando este fato, para introduzir o novo julgamento também de Deus de forma mundial, dizendo: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, aqui nós estamos vendo, sobrou Noé para repovoar a terra, mas aqui nós estamos vendo que será uma destruição completa do planeta, do universo. Então, a palavra de Deus continua: há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 10 dirá que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, ou seja, queimados. Então haverá agora, e a palavra de Deus aqui está nos advertindo que haverá um dilúvio, não um dilúvio com água, mas um dilúvio com fogo. Está avisado, o Senhor nos avisou através de Pedro, servo do Senhor. Está registrado aqui na palavra de Deus, e isso nos deve chamar muita atenção. Interessante que a Bíblia diz que as coisas reveladas por Deus são para nós e para os nossos filhos, e as coisas encobertas são para o nosso Deus. Então o que está revelado é que haverá um dilúvio de fogo. Isso será a consumação de todas as coisas. Porém, há algo aqui que não foi revelado. O texto sagrado não diz o dia, nem a hora. Inclusive, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, qual será o dia da tua volta? E ele disse: o dia nem eu sei, nem os anjos de meu Pai, somente o Pai. Então, as coisas reveladas estão aqui, e há coisas encobertas. Então, se alguém aparecer, como já apareceram muitos, e certamente voltará a aparecer novamente, pessoas dizendo, marcando a volta do Senhor Jesus, dizendo o dia que Ele voltará. Nós, então, à luz da palavra de Deus, não podemos dar crédito a esses pregadores que
querem então marcar o dia, a volta de Jesus. Os que fazem isso certamente incorrerão em erros. A palavra de Deus é bem clara. Jesus não sabia, os anjos de Deus não sabem, somente o Pai. E ele não revelou e não revelará. Somente naquele dia realmente que ele estiver pronto para realizar o seu intento, ele fará isso, na sua infinita e maravilhosa sabedoria. Mas fica então aqui o aviso da parte de Deus. E Noé então, sendo avisado por Deus de que ele iria destruir com água, e a ordem de Deus é que Noé fizesse uma arca, deu todos os detalhes. Noé então se coloca nas mãos de Deus e começa a obedecer. A história bíblica nos relata que Noé levou 120 anos para realizar essa gigantesca obra. E os amigos pensem, o irmão pense, durante esses 120 anos, ali Deus estava então tendo paciência, misericórdia com o povo que estavam ali prontos. Deus poderia destruir de pronto, porque ele já tinha realmente decretado, mas ele dar ao povo uma chance para que o povo se volte para Deus, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e Deus possa então não exercer o seu juízo, não exercer o seu julgamento. Pois então Noé, 120 anos pregando a palavra de Deus ali. E podemos então imaginar que cada prego, cada martelada que Noé dava, era um aviso de que Deus iria destruir a terra. Mas os homens, as pessoas não deram crédito, não levaram em conta a palavra de Deus. Noé, portanto, ele creu realmente, ele confiou no que Deus havia dito. E ele se coloca ali. E então, consumado o seu trabalho, Deus então faz que venham realmente o dilúvio. Nós vamos voltar aqui o texto e vamos perceber que Noé e sua família foram salvos. 8 pessoas puderam então entrar na arca e foram salvos. Vamos ver o texto aqui. Diz o capítulo 7 de Gênesis, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. E Noé pode até inclusive ter se sentido um pregador fracassado, né? Pregou durante 120 anos e não se converteu ninguém. Mas quando ele entrou na arca, conforme Deus ordenou, estava ali Noé, juntamente com sua família, seus 3 filhos, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ora, aqui nós vemos que, humanamente falando, Noé não foi bem sucedido na sua pregação. Porém, ele foi muito bem sucedido porque salvou a sua família. E nesses dias de isolamento que nós estamos vivendo, é uma oportunidade
que você e eu, todos nós estamos tendo, para interagirmos com a nossa família. Nós estamos agora com mais disponibilidade de tempo. É um momento, então, para conversarmos mais com os nossos familiares, com os nossos filhos, dialogando exatamente sobre os valores ensinados pela palavra de Deus. É um tempo para se conversar mais, para se meditar mais na palavra de Deus. Por quê? Porque se alguns não quiserem, se alguns não entenderem o que Deus está falando nesses dias, mas eu e você temos a grande oportunidade de levar a nossa família, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos Deus em nossas vidas, nós podemos levar a nossa família a uma comunhão mais íntima, mais próxima com Deus, e também essa comunhão entre nós, fortalecermos os laços familiares, unir mais as famílias, embora estejamos longe, mas nós podemos estar mais pertos, exatamente porque esse é o desejo de Deus. Quando Paulo estava pregando lá na cidade de Filipos, que inclusive houve um julgamento naquela cidade também. Paulo estava pregando ali e ele então, pregando ali para o carcereiro, né, que havia prendido e maltratado, inclusive, Paulo e Silas, porque tinham expulsado um espírito maligno de uma jovem, e ela deixou de dar lucro aos seus patrões, e os apóstolos ali estavam presos ali, acorrentados, e a Bíblia diz que louvavam a Deus e cantavam hinos de ações de graças a Deus, e a Bíblia diz que aquela injustiça ali foi tão grande que ela atingiu a Deus, e a Bíblia diz que naquela meia-noite Deus mandou um terremoto sobre aquela cidade, que abalou toda a cidade, inclusive os alicerces da cadeia foram abaladas, do presídio tudo foi abalado, e o carcereiro, quando despertou diante daquele barulho, diante daquele tumulto, ele imaginou, atordoado, que tinha sido uma rebelião, que os presos tinham arrebentado tudo e estariam fugindo. Pegou a espada e quis se matar. E aí Paulo clama: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ele todo trêmulo tira os apóstolos ali da prisão, e ele faz uma pergunta, e ele diz assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo, inspirado por Deus, diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa, você e a sua família. Ora, então o desejo de Deus é salvar a nossa família. O desejo de Deus é que a nossa casa seja salva. Como isso vai acontecer? Exatamente através do diálogo, através da conversa franca, da conversa amiga, de se anunciar realmente a grandeza de Deus exposta na palavra. Então, esse é o momento. Noé, ele teve a oportunidade de salvar a sua família, e o texto aqui em Gênesis 8, no verso 14 a 16, nos diz o seguinte: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos.
exatamente depois de 378 dias de isolamento, podemos dizer, de um isolamento social, não é? E nós estamos também nesse isolamento social. Podemos aproveitar para muitas coisas boas. E eu já disse aqui, repito, que é uma oportunidade para lermos a Bíblia, uma oportunidade para orarmos, uma oportunidade para falarmos do amor de Deus para a nossa família. E reforçando aqui hoje, a você, meu irmão, faça isso. Converse mais. É muito importante isso. Noé, então, nos deixa esse ensino. E o texto nos diz que, nesses 120 anos que Noé esteve construindo a arca, que foi uma oportunidade que Deus deu ao povo para se voltarem, se arrependerem. E aí, Pedro, no texto que nós lemos, ele vai dizer que muito tempo já tinha se passado, não é? E Deus ainda não exercera o juízo. Por quê? O juízo que eu me refiro é o juízo final, quando Deus estará pondo um ponto final na história humana. Ora, nós sabemos que estamos no ano de 2020, significa dizer que fazem exatamente 2020 anos que Jesus veio à Terra. Já se passaram todo esse tempo. Imagine, 120 anos, Noé avisando. Agora, 2020 anos também de aviso, de exortação para o povo. Ora, isso significa dizer que Deus está sendo compassivo, Deus está sendo misericordioso. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus está compassivo, Deus é misericordioso, Deus deseja salvar a todos. A exemplo do que aconteceu com Jonas. Deus iria e exercer o juízo destruindo a cidade de Nínive, porque ali também havia rebeldia, violência, tantos outros pecados. Ora, Deus então revelou a Jonas que iria destruir aquela cidade. Mas antes de fazer isso, Deus mandou que Jonas fosse a Nínive anunciar a palavra de Deus. Jonas, a princípio, não quis ir, foi no sentido oposto. Deus faz com que Jonas vá até Nínive. E Jonas, ele prega naquela cidade, inclusive uma cidade grande, a cidade de Nínive naquela época. A Bíblia nos diz que ele levou 3 dias para percorrer a cidade a pé. Então você imagine a dimensão daquela cidade. Jonas então pregou um discurso, uma pregação de juízo, de julgamento, dizendo: arrependam-se, porque daqui 3 dias Deus destruirá a cidade. Ora, então Deus mandou que a cidade de Nínive se arrependesse. O povo de Nínive devia se arrepender, porque senão Deus iria destruir a cidade. E o povo de Nínive tomou a feliz decisão de ouvir a palavra de Deus, se voltarem para Deus, se arrependeram. A Bíblia diz que todo o povo se arrependeu, inclusive se humilharam diante de Deus, colocaram saco e cinza na cabeça e jejuaram, pedindo realmente clemência a Deus. E Deus não destruiu aquela cidade. Então, para o mundo, tem solução. Eu digo, quando eu falo mundo, eu quero me referir às pessoas do mundo. Há uma solução para a sua vida, há solução para o mundo.
se as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E é um momento, eu quero então falar para você, meu irmão, minha irmã, que é um momento para nós, e eu digo também, me incluo nessa mensagem, nessa exortação da palavra de Deus, que é um momento para nós colocarmos a nossa vida espiritual em dias diante de Deus. O que precisa ser mudado na sua vida? O que você faz que, à luz da palavra de Deus, você sabe que não é da vontade de Deus? Você está praticando algo que você tem consciência de que desagrada a Deus? E esse então momento que você pode refletir e tomar a feliz decisão de deixar isso que não agrada a Deus. A Bíblia vai dizer assim que quem está limpo, limpe-se mais. Ora, nós já estamos limpos. Por que estamos limpos? Pela palavra que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe a palavra de perdão. Ele nos trouxe a mensagem de salvação, que nós já aceitamos, você aceitou. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, Jesus Cristo nos transformou. A Bíblia diz que quem crê nele não é condenado. Quem crê nele tem a vida eterna. Então já tivemos esse momento, esse encontro maravilhoso com Deus. E através da nossa fé em Jesus Cristo, nós fomos justificados. Nós somos perdoados. E entramos para a igreja. E estamos na igreja, estamos servindo a Deus na igreja. Isso é muito importante a gente lembrar que assim como Deus faz a arca, e as pessoas ali do tempo de Noé, que tivessem se arrependido, tivessem entregue as suas vidas a Deus, teriam entrado na arca e teriam sido salvas. Então, a arca hoje é a igreja. A igreja está de portas abertas, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. A porta da igreja, a porta da graça de Deus, a misericórdia de Deus está aberta nesse tempo. Mas nós sabemos que esse tempo vai se encerrar. Não sabemos o dia, nem a hora, mas sabemos que vai, porque está avisado aqui na palavra de Deus. Os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que estão na terra se queimarão. A Bíblia diz que não sobrará nem raiz, nem ramo. Tudo será queimado. Então, a palavra de Deus está conclamando você ao arrependimento, à mudança de vida, de mentalidade, de propósito. Está muito claro que Deus está nos chamando para uma santificação. E a Bíblia vai dizer claramente que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, é preciso haver uma mudança. E a palavra santificação significa ser separado. Ou seja, sair do pecado, né? Tirar o pecado e se consagrar a Deus. E a Bíblia vai dizer, não é, o autor de Apocalipse, João, escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Então, o convite é um convite a voltar-se para Deus. Voltar completamente para Deus. Voltar ao primeiro amor. Esse é o momento. E eu lhe convido nessa tarde, eu lhe convido neste momento, você vai estar ouvindo essa mensagem logo mais à noite, eu lhe convido nesse momento que você está acompanhando essa mensagem, para fazer uma reflexão, fazer uma busca, um inventário espiritual em sua vida e ver como é que você está diante de Deus. E aqui eu lhe convido, à luz da palavra de Deus, de que você realmente
como diz o texto sagrado, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos nos preparar para nos encontrar com Deus. Esse encontro, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas eu preciso estar preparado, porque o texto diz que Ele virá numa hora que nós não estamos esperando. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Ou seja, precisamos estar realmente vigilantes, orando, lendo a palavra de Deus, em comunhão íntima com Deus, para que ninguém, pelas dificuldades, nós estamos diante de uma dificuldade, ou de outras dificuldades que virão, outros problemas que enfrentaremos, para que nenhum de nós desvaneça da nossa fé, nenhum de nós venhamos a desanimar diante das dificuldades, das lutas, porque se orarmos, como a palavra de Deus está dizendo, orar e vigiar, se fizermos isso, e a Bíblia manda também jejuar, que isso é importante, porque nós devemos lembrar que o jejum, ele mortifica o nosso corpo, mas nos aproxima de Deus. E a gente deve nos abster de comer em determinados momentos, para que o nosso espírito fique realmente mais próximo de Deus. E somente orando, jejuando, vigiando, é que nós iremos suportar as dificuldades que elas virão. Portanto, este é um momento para isso. Um momento de realmente se aproximar de Deus. Quem está limpo, limpe-se mais. E a Bíblia vai dizer que quem está sujo e diante das advertências da palavra de Deus não der ouvidos, não quiser mudar, a Bíblia então libera. Suje-se mais. Essa é a opção? Siga. É o livre-arbítrio. Porém, nós que conhecemos a Deus, que já tivemos uma experiência com Ele, aí a nossa natureza, os nossos desejos devem ser para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. E Jesus, ele disse que é preciso que as nossas obras, o que fazemos, façamos as obras, para que através das nossas boas obras, das nossas boas ações, das nossas boas atitudes, nós possamos glorificar a Deus. E que as pessoas possam ver isso como um testemunho de que realmente temos Deus em nosso coração. E que elas venham através do nosso testemunho, venham também a ter um encontro e um desejo de servirem a Deus. Portanto, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo onde Deus está nos dando a feliz oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Se reconcilie com Ele. Se porventura você se afastou, se por algum motivo, por alguma dificuldade, você se afastou dos caminhos de Deus, essa é a oportunidade que Deus está lhe dando, meu irmão, de você voltar ao convívio. Volte-se para Deus, se reconcilie com Deus e com sua igreja. Isso é um propósito de Deus, isso Deus quer para a sua vida. Por isso a Bíblia vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus quer a nossa união. Deus quer que nós realmente estejamos aqui num bom relacionamento. E aí eu, parafraseando esse texto, eu posso dizer, ó quão bom e quão suave é que a família viva em união. Então, podemos então encerrar essa palavra dizendo o seguinte, que a reconciliação com Deus
Jesus Cristo já fez através da sua morte na cruz do Calvário. E crendo em Jesus, nós somos reconciliados com Ele. Então, essa reconciliação, sem dúvida nenhuma, é a maior bênção que nós podemos receber da parte de Deus, a nossa salvação. Isso Jesus já fez na cruz por nós. Mas a segunda bênção, também muito importante, é a reconciliação da família. A família está unida, a família está reconciliada, a família está em harmonia. E aí, eu imagino, não é? Noé, durante 378 dias lá na arca, foi tempo para Noé conversar com sua esposa, se reconciliar, colocar tudo em ordem, com seus filhos, com suas noras, tudo foi então resolvido. E aí, eu penso que nesses dias Deus também está nos dando esse aviso de que nos reconciliemos com a nossa família. Que você, meu irmão, se reconcilie, faça uma ligação, está em dificuldade com alguém, a oportunidade, ligue, né? Use o WhatsApp, use as redes sociais para se reconciliar com os seus familiares, com os seus amigos, porque esse é um propósito de Deus para as nossas vidas, esse é o desejo de Deus. E tudo o que Deus quer e que nós realmente fazemos, nós somos muito bem felizes, contemplados, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, que a graça do Senhor, nosso Deus, possa lhe alcançar e que tudo isso que falei possa realmente fazer acontecer, que isso aconteça na sua vida, na vida da sua família. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos então encerrar orando realmente a Deus, conversando com Ele mais uma vez aqui. Senhor, eu quero, Pai, nesse momento, Senhor, te agradecer, ó Deus, por Tua palavra tão especial, tão inspiradora, com esses textos que fazem com que a nossa mente, o nosso coração possam compreender, Senhor, o Teu desejo, a Tua vontade para as nossas vidas. E, ó Deus, nós te agradecemos imensamente por ter nos trazido, ter mandado Jesus, e Ele veio e fundou a sua igreja, e hoje nós estamos na Tua igreja, sabendo que assim como a arca que salvou a vida de Noé e de sua família, nós sabemos que a Tua palavra, a promessa maravilhosa de Jesus, de que nos daria a vida eterna, nós sabemos que isso vai se concretizar, que isso vai acontecer e que em breve, ou o Senhor virá para nos levar para casa, para o eterno lar, ou nós iremos partir para estar contigo. Isso também é real. Nós te agradecemos, ó Deus, então, por essa certeza especial que o Teu Filho nos deu. E hoje nós estamos na igreja, nós fazemos parte do povo de Deus, os Teus servos, que juntos nós realmente temos essa amizade, essa comunhão maravilhosa. E, ó Deus, nós queremos então também te agradecer pela nossa família, Senhor, a família que o Senhor nos deu, que realmente é a segunda maior bênção concedida pelo Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, e que nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento que estamos agora com mais tempo, com esse tempo disponível, nós possamos investir esse tempo na nossa família, conversar mais, dialogar mais, orar mais, manter essa comunhão maior com os nossos familiares. Nos ajude, ó Deus, nessa tarefa. E, ó Deus, te pedimos ainda, Pai, que tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, que possamos, inclusive, mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Toque no coração, meu Pai, do irmão que nesta hora precisa de uma mudança em sua vida. Mude, meu Pai, o coração dele. Mostre para ele a necessidade de mudança e ele tenha a sabedoria, tenha a coragem de lutar. E o Senhor vai abençoar.
e o Senhor vai dar forças para que a mudança ocorra. Todas essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.